Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo das obras de Leon Denis. Eu sou o William Jacob e aqui estou para dar sequência ao estudo do livro Um Olhar sobre o Tempo Presente. E hoje estamos aqui no capítulo 4, o capítulo intitulado O Impulso Espírita ao Progresso das Nações. Aqui a gente pega o título e pensa, Leon Denis vai ficar o tempo inteiro falando às vezes de política, de questões desse ou daquele país, e quando a gente abre e olha o capítulo, ele acaba se dirigindo ao indivíduo, pelo menos até este ponto em que eu estou aqui com vocês estudando, mostrando como que, de certa forma, existe uma lei, chamada lei, mais popularmente chamada lei de causa e efeito, que ela, de certa forma, faz com que cada indivíduo receba de volta, e não é uma matemática simples, como eu já disse no estudo anterior, aquilo que ele emana para a vida. Então não tem como você, aqui pegando aqui um exemplo de plantação, plantar arroz, aí você vai lá, agoa, cuida, tira os matos que se aproximam daquele pezinho de arroz e na hora que vai colher feijão, não tem jeito. Então plantou arroz, colhe-se o arroz. Plantou feijão, colhe feijão. Não dá para inverter, plantar arroz, colher feijão. Na vida é assim, se a gente planta coisas boas, colheremos coisas boas. E isso, de certa forma, acaba também, como é que eu vou dizer, impactando no progresso das nações. Sim, claro, porque a sociedade ela é feita de indivíduos. Indivíduos que, se eles começam, mesmo que de maneira individual, solitária, mas não adianta, mas a fazer a sua parte, isso pode, a médio e longo prazo, contagiar os outros, você servir de bom exemplo para os seus filhos, para os seus amigos, familiares, e criar aquilo que se chama da corrente do bem. Num sentido oposto, quando o indivíduo começa a manifestar apenas o próprio interesse, o egoísmo, enfim, ele acaba, por questões de imperfeições moral mesmo, o indivíduo que está ainda caminhando, tentando, acertando e tal, ele acaba também prejudicando o progresso da sociedade, que ele faz parte do pequeno grupo, da família, por que não da cidade, do estado, do país. Então é assim, no mundo somos seres, cada um com a sua bagagem, cada um com as suas necessidades, com as suas oportunidades, mas que nos relacionamos uns com os outros. E, de certa forma, um indivíduo pode até influenciar. Quando eu falo influenciar, eu não digo que o indivíduo age pelo outro e determina o destino de todo mundo, mas nós vivemos assim, sendo influenciados pelos outros. E Denis, então, falou no estudo anterior, a gente refletiu, dessa coisa de lei de causa e efeito. E aqui ele vai trazer mais alguns detalhes a respeito disso, chamando-nos a atenção, dizendo que demonstração brilhante da existência de uma lei de justiça no universo e na vida. A luz se faz sobre os mínimos detalhes da existência. Todas as aparentes contradições dissipam-se e uma grande harmonia se manifesta tanto na ordem moral quanto na ordem física do mundo. Todo o nosso passado recai sobre nós e nossa felicidade ou infelicidade presente não é senão a sua repercussão. Este passado, esse aqui é um detalhe importante, é obra nossa, livremente realizada, e só podemos acusar a nós mesmos pela sorte que nos cabe. O homem é operário de seu próprio destino. Veja que bonito isso, né? Que a gente às vezes fica, por mais que nos influenciamos uns aos outros, como eu disse, a obra é individual, nos relacionando aí em sociedade, em família, mas quem vai construir o meu destino? Eu mesmo. Pelo sentido que impõe à sua vida e aos seus atos, ele prepara a sua elevação ou condena a si mesmo a imobilizar-se na via de evolução aberta para todos. Continua Leon Denis a sua reflexão. Quando compreendemos o mecanismo desta lei admirável, ficamos mais inclinados a nos submetermos a ela, a conformar todos os detalhes de nossas existências com a regra universal. Para cada um de nós, isto redunda em mais serenidade da alma, maior confiança em Deus, mais forças nas adversidades e maior resolução perante o dever. Esse aqui é um ponto interessante, porque é o seguinte, quando se fala de lei de justiça, existe a lei terrena. A gente sabe, por exemplo, eu não posso, citar aqui um exemplo, andar sem cinto de segurança, porque se eu andar sem cinto de segurança, eu vou ser multado.
Um policial, um guarda de trânsito pode me parar e me aplicar uma multa que vai do meu bolso. Então, por conta disso, eu tenho mais disciplina e passo a usar o cinto. Quando a gente entende que, de certa forma, também existe uma lei divina que rege todos nós, a partir do momento em que eu conheço ou tenho maior clareza dessas leis, eu posso, mesmo que por, entre aspas, medo, ou por vontade de fazer o certo, porque também tem pessoa que, conhecendo a lei do cinto de segurança, ela fala, olha, eu não gosto muito de usar, mas eu sou disciplinado, sabendo que a lei existe e me pede isso e deve ter algum motivo para que ela exista, eu então me submeto a essa lei e, de bom grado, com tranquilidade, cumprindo o meu dever, eu coloco o cinto. Na lei divina é a mesma coisa. Há indivíduos que, por medo de um castigo, resolvem aí dar uma segurada nas más inclinações durante a encarnação. Há outros que não. Eles tomam consciência e falam, puxa, preciso cumprir o meu dever, preciso fazer a minha parte, para que essa harmonia conte com a minha colaboração e não com o meu obstáculo. Então isso é importante. E imagine se todos nós soubéssemos ou tivéssemos consciência do papel que temos na sociedade. Então isso é importante. E digo de antemão, o papel que temos na sociedade é fazê-la ser mais justa, mais pacífica, mais amorosa, mais solidária. A gente faz isso transformando inicialmente a nós mesmos. As relações constantes com o mundo, vai dizer Leon Denis, invisível, transmitem a certeza de que somos envolvidos por uma proteção eficaz. Aqui agora ele traz a ideia dos espíritos, dos seres que nós não enxergamos, mas que também se relacionam conosco. Veja como é interessante estudar o espiritismo. É como se os horizontes fossem ampliados. Socorros chegam-nos do alto e auxiliam a nossa ascensão pela estrada árdua que conduz para os cimos. Cada ser humano possui um guia, um espírito amigo que zela por ele, o dirige, inspira e sustenta. Nos trechos difíceis, como isso aqui é consolador, meus amigos. Às vezes, só de falar isso para alguém que perdeu um ente querido, que está com uma doença, a pessoa se sente abandonada. Eu ainda gravo este estudo, talvez quem for me assistir no futuro, mas a pandemia já acabou, é porque eu estou gravando esse estudo dia 8 de agosto de 2021. Muita gente sozinha em casa, se protegendo contra a pandemia, contra o coronavírus. E o simples fato da gente dizer assim, olha, fique mais calmo um pouco. Todo mundo, quando nasce, tem um guia espiritual, que você pode chamar de anjo, de qualquer coisa, de protetor, mas tem um espírito, um ser que a gente não enxerga, que alguns médios até enxergam, no meu caso não. A gente não enxerga e que mesmo assim ele, nas horas difíceis, e quando a gente o invoca, o chama, o pede ajuda, ele está lá para nos sustentar, para nos encorajar, para nos inspirar, nos incentivar no caminho do bem, no caminho reto, no caminho do amor. Isso é consolador. Tem muita gente desesperada e saber disso e lembrar disso faz bem demais. A certeza dessa assistência confere mais segurança à nossa marcha, infiltra em nossa vida um sentimento de quietude, diz Leon Denis, um elemento de força que lhe dá mais estabilidade e valor. Não resta dúvida, continua ele, que sempre temos a possibilidade de refutar as sugestões dos nossos guias, assim como as dos maus espíritos. Como assim, William? Então um bom espírito pode me sugerir algo que eu posso refutar? É claro. Um guia espiritual não faz aquilo que é da nossa responsabilidade fazer. Para comparar isso aqui, é como se ele fosse um professor. Um professor, ele não vai fazer a prova para o aluno. Ele simplesmente vai ali, ajuda, dá uma orientação, esclarece e tal, encaminha, mas quem tem que preencher a resposta certa ou errada é o aluno. Porque se o professor fizer, quem terá o mérito da ação? O professor. Mas o aluno pelo menos passa de ano. Mas ele passa sem conhecimento, eu não estou nem questionando aqui, mas tem métodos mais eficazes para testar o conhecimento do aluno. Tudo bem, eu estou utilizando o método atual que a gente tem aí de provas, né? Então no mundo espiritual também é assim, os espíritos estão aqui, nos encorajam, nos incentivam, nos inspiram, sopram para nós as melhores, digamos assim, orientações, os guias espirituais,
Agora, cada um é livre. Nós temos o livre-arbítrio para aceitar ou para refutar, dos bons e dos maus espíritos. Quando a gente olha isso, a gente tem que falar dos maus espíritos no sentido de que, quando a gente tem uma atitude infeliz, não pode jogar a culpa para o mau espírito, para o obsessor, porque ele só nos influencia porque a gente dá brecha, porque a gente permite, porque a gente aceita. William, mas e os casos de subjugação em que o espírito domina a vontade do indivíduo e age no lugar dele? Eu digo o seguinte: nenhuma obsessão já começa como subjugação. Ela começa num nível bem sutil e vai aprimorando no sentido negativo, é claro, até que o espírito obsessor consiga dominar por inteiro o obsidiado. Então esse é um ponto importante. E continua Leon Denis dizendo: aqui embaixo, o bem e o mal estão equilibrados, e o homem tem o poder de se ligar a um ou a outro, segundo a sua vontade. Temos de escolher entre as forças obscuras que nos atraem para a matéria ou as forças radiantes que nos elevam para a espiritualidade. É privilégio, diz Leon Denis, do homem o fato de poder optar livremente pelo bem ou pelo mal. É isto que constitui sua grandeza e sua responsabilidade. Então vejam que interessante Leon Denis trazendo de novo, a nossa responsabilidade diante das escolhas que fazemos. Não dá para terceirizar esse tipo de decisão. A gente vive num mundo agora que a moda é terceirização, né? Aqui fala, não, é a gente que escolhe. Nós somos influenciados pelos dois lados. É como se fosse aqueles desenhos animados em que está lá um indivíduo, aparece um balãozinho de um lado, é o anjinho, do outro lado é o demôniozinho, né? E aí ele fica, olha para um, olha para outro e ele toma a decisão. Assim somos nós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que saibamos tomar as melhores decisões, fazer as melhores escolhas pelo nosso bem, pelo bem da sociedade que fazemos parte, pelo bem da nação que neste momento nos acolhe. Que Jesus nos abençoe, nos inspire e até o próximo estudo das obras de Leon Denis.